Oração. Muito obrigado, Pai querido que está nos céus, pelo teu cuidado às nossas vidas. Obrigado pela preciosa oportunidade que nos foi dada para estarmos mais uma quinta-feira para louvor e glória do teu santo nome. Pedimos que, em nome de Jesus, o teu Santo Espírito venha sobre as nossas mentes e corações, iluminando-os para que a tua palavra tenha lugar, ganhe guarida e que possamos, ó Deus, ser poderosamente edificados e alimentados. Os irmãos que até o momento não chegaram, ser com eles, abençoando-os, sustentando-os, dando-os a graça necessária para que possam estar aqui. Os que se ausentarem também, que a tua boa mão seja com eles, ajudando em todas as suas limitações e dificuldades. Obrigado. Entregamos aos teus cuidados essa classe, pedindo que teu Santo Espírito nos oriente e nos guie em tudo. É a nossa oração que te fazemos agradecidos em o nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite novamente, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui com a nossa primeira aula do módulo 3, no último módulo da matéria de escatologia, né? Essa saga, né? Em 15 capítulos. Meu Deus, essa é uma saga linda, preciosa e que posso dizer sem medo de errar, com toda modéstia e humildade, é um privilégio de poucos estudar em 15 semanas uma matéria que, lamentavelmente, pouco se ensina, pouco se interessa no meio das nossas igrejas. Eu sei um pouco dos porquês e das razões, mas não quero, por ética, aqui entrar em detalhes, mas quem dera que as igrejas se interessassem, não é? Os líderes, particularmente, em trazer esta matéria à tona, pelo menos em um culto por semana ou em 2 cultos por mês, como pelo menos, mas nem isso, mas isso aqui não é uma crítica, é apenas uma observação. Nossa irmã Fabiana acaba de cair de paraquedas, não de paraquedas, pelo amor do pai, não, ela acabou de entrar, mas daqui a pouquinho ela aparece. Ela só está fazendo os ajustes necessários. Deixa eu aqui adiantar a vocês, pai do senhor, irmã Fabiana. E ela tá de luva hoje, né? Lutou muito boxe e colocou uma luva, se vocês estão vendo ali, ó. Ela fez ali. Rapaz, boa noite. A senhora lutou muito essa semana, hein, para estar de luva aí, meu Deus, o negócio foi sério, Não, hein? eu machuquei a mão mesmo. Ai, 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 ai. A senhora acertou alguém de jeito, e aí ficou, aí pagou o preço de ficar com a mão machucada. Tá certo, né? O salário do pecado não é a morte, é essa luva. Mas vamos lá. Deixa eu aqui adiantar vocês, meus irmãos. O que nós vamos abordar neste módulo 3, que é o último? Hoje é a primeira aula desse módulo 3, hoje é quinta-feira, 24 de outubro de 2024. Muito bem, hoje nós vamos fazer o fechamento do Trono Branco e nós vamos entrar também em pontos que ainda não navegamos dentro da apostila e alguns pontos que não estão no conteúdo da apostila, porque se nós colocássemos tudo de escatologia na apostila, essa apostila seria algo assim, dessa grossura. Então, o que está aí na apostila é simplesmente o essencial, mas o essencial também tem ligação com alguns fatos na sequência do que está na apostila. É exatamente o que quero aqui apresentar a vocês. Quais serão os temas também considerados essenciais, porém sequenciais ao conteúdo da apostila. Depois que nós fecharmos esta parte do Trono Branco, nós vamos falar sobre a besta, a primeira e a segunda besta. Quantos de vocês já leram na Bíblia sobre a presença da primeira e da segunda besta? Vamos lá, quero ter certeza que todos já leram. Agora, quantos de vocês eventualmente se confundem, ou seja, têm dificuldade em saber a diferença entre a primeira e a segunda besta? Vamos lá, quantos de vocês têm essa dificuldade entre a primeira e a segunda besta? Então, nós vamos falar sobre as duas bestas. Elas são em si diferentes, tá? Mas são importantes na aplicação do período da tribulação. Vamos também falar sobre os 144 mil selados. Quem são os 144 mil que serão selados para pregarem o evangelho do reino na grande tribulação?
Vamos falar também de alguns aspectos ligados à nossa salvação dentro do plano escatológico, né? Aí está dentro da apostila, nós vamos então dar uma observação ou uma navegada, se assim posso dizer, dentro desse aspecto. Nós vamos falar também sobre o Messias muçulmano. Já falamos alguma coisinha, né? Mas nós vamos dar um retoque sobre o Al-Mahdi e vamos falar das 70 semanas de Daniel. Quantos de vocês já ouviram falar das 70 semanas de Daniel? Isto. Quantos de vocês ainda têm uma dificuldade ou uma enorme dificuldade na compreensão das 70 semanas de Daniel? Quantos de vocês ainda têm uma dificuldade ou uma enorme? Vamos falar, então, um pouquinho mais detalhe. Tudo isso dentro das 5 aulas. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Porque não vão poder exceder as 5 aulas, do contrário, o negócio fica mais longo que discurso de sogra. E não queremos fazer esse curso mais longo que discurso de sogra, pelo menos essa matéria de escatologia. Vamos falar também sobre o terceiro tempo, que está para ser levantado, que será o tempo da tribulação. A batalha de Gog e Magog 1, que é a invasão da Rússia sobre Israel. E vamos fechar a quinta aula falando sobre os Illuminati. Qual o papel dessa associação ou dessa entidade dentro do plano da escatologia? Ou seja, os Illuminati são o governo vivo e real nos dias de hoje, e eles terão uma operação plena dentro da grande tribulação. Vamos então fazer o fechamento do trono branco? Vamos então com os nossos slides. Isto. Perfeito. Deixa eu sincronizar aqui. Certo. Vamos então voltar lá ao trono branco e vamos dar o fechamento desta parte que precisa ser bem compreendida, bem explicada, para que não haja, obviamente, nenhuma dúvida da parte dos irmãos. Deixa eu ver se eu estou indo na ordem certa, acredito que sim. E estou na ordem certa, é uma quantidade muito grande de slides. Deixa eu ver aqui. Não estou conseguindo visualizar o trono branco. Só um momentinho. Eu vou ter que sair por um momento. Deixa eu ver aqui. Ok, estou com uma dificuldade de localização. Tive que reduzir aqui de novo, mas eu vou encontrar, porque é uma quantidade enorme, enorme, né? Isto agora. Ok, perfeito, consegui. Perfeito. Todos estão vendo os slides? Todos estão enxergando? Quero ter certeza. Todos? E isto. Vamos fazer uma rápida recapitulação sobre o trono branco. Primeira coisa importante que não podemos nos esquecer. No trono branco só se apresentarão os ímpios, os mortos ímpios. Eles ressuscitarão e se apresentarão ali no trono branco. Segunda coisa, a besta, o falso profeta e o dragão já serão sentenciados por antecipação ao lago de fogo e enxofre. Então, a besta, o falso profeta e o dragão não terão necessidade de se apresentarem no trono branco. Isso é bem interessante, né? São os 3 personagens que não vão, de forma nenhuma, aparecerem no trono branco, porque o trono branco tem o objetivo de marcar a sentença e daí o envio ao lago de fogo e enxofre. Mas os 3 personagens que não vão passar pelo processo do trono branco, sendo eles já sentenciados por antecipação, serão a besta, o falso profeta e o dragão, ou seja, a primeira besta, que é chamada de anticristo, vamos falar sobre isso, a segunda besta, que é chamada ou conhecida como o falso profeta, e o dragão, que é o anjo caído, Lúcifer, Satanás.
No trono branco, de acordo com Apocalipse, capítulo 20, versículo 2, então, definitivamente, se apresentarão os ressuscitados da segunda ressurreição, ou seja, os ímpios que estavam residindo temporariamente no Hades, no Sheol ou no lugar de tormentos. O lago de fogo, como vemos aqui embaixo nessa parte, ela é a segunda morte. E quais serão os personagens condenados? A besta, o falso profeta, o dragão, os ressuscitados da segunda ressurreição, a morte e o inferno. Procure ter isso em mente. Estes serão os condenados, ou seja, serão lançados para dentro do lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. No grego chama-se Gêena. Lembrando de novo, só besta, o falso profeta e o dragão não passarão pelo trono branco, porque já serão por antecipação sentenciados para o lago de fogo e enxofre. Muito bem, os que forem sentenciados, que serão os mortos grandes e pequenos, que se apresentarão diante do trono, qual vai ser a base do seu juízo, para depois haver a declaração da sentença? 3 livros: o livro da vida, o livro das obras e o livro da vida do Cordeiro. Interessante, né? A Bíblia diz: e todo aquele que não for encontrado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. É como que cada um desses livros tivesse uma ligação com uma pessoa da Trindade, não é? O livro da vida do Cordeiro, ligado a Jesus. O livro da vida, ligado ao Pai. E o livro das obras, ligado supostamente ao Espírito Santo. Vamos a essas referências bíblicas para tirarmos toda e qualquer dúvida sobre as bases bíblicas da existência desses livros. Vamos ao Salmo 69, 29. Salmo 69, 29. É a primeira referência sobre o livro da vida na Bíblia. Interessante, pouca gente sabe disso. No Antigo Testamento, e a primeira referência na Bíblia, Salmo 69, versículo 29. Salmo 69, versículo 29. É uma referência inferência. Diz assim o Salmo 69, verso 29. Eu, porém, estou aflito e triste. Ponha-me a tua salvação, ó Deus, num alto retiro. E no verso 28, eu quero entrar no 28. Sejam riscados do livro da vida e não sejam escritos com os justos. Vamos incluir o 28 e o 29, tá? Salmo 69, verso 28 e 29, para você entender o contexto. O 28 diz: sejam riscados do livro da vida e não sejam escritos com os justos. E o 29, eu porém estou aflito e triste, põe-me a tua salvação, ó Deus, no alto retiro, ou seja, tenha-me em consideração, porque o meu nome está, então, escrito no livro da vida. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 15. Vamos ver o que diz lá em Apocalipse 20, 15. Diz assim a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então está bem claro a existência
deste livro como uma das bases do julgamento do trono branco. Apocalipse 20, versículos 12 e 13. Vamos agora ao livro das obras. Apocalipse, capítulo 20, versículos 12 e 13. Assim diz a palavra de Deus. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, está aqui no plural, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Versículo 13. E deu o mar os mortos o que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então, esses dois versículos do Apocalipse, capítulo 20, está chamando-nos atenção do livro das obras, também chamado de livro da lei. Eu vou também levar vocês daqui a pouquinho a outro texto para vocês observarem. O livro da vida do Cordeiro, aonde está mencionado? Apocalipse capítulo 21, versículo 27. Apocalipse capítulo 21, versículo 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Anote aí, faça um highlight, tenha anotado, esta é a menção, só existe uma menção na Bíblia sobre o livro da vida do Cordeiro, que está exatamente em Apocalipse, capítulo 21, versículo 27. Vou trocar aqui o slide. Aqui temos um outro slide sobre o trono branco, só que esse slide aqui está em inglês. Ele é parecido com o que eu mostrei, ele é muito parecido com este aqui anterior, ó, muito parecido, só que ele está em inglês e ele dá um pouquinho mais de detalhes, né? Olha que interessante. O livro da vida, este, quem não for encontrado no registro deste livro, claro, vai receber como penalidade última o lago de fogo. Como já lemos em Apocalipse, capítulo 20, versículos 12 e 13, é o livro das obras. O livro da vida do Cordeiro, e temos também o livro da lei. Alguns implicam como 4 livros, mas na verdade são 3. Mas aqui há um pequeno desdobramento. Gálatas capítulo 3, versículo 20. Vamos a esse desdobramento desses livros. Alguns teólogos ensinam 3, outros 4, né? Só para vocês terem uma ideia, que a ideia de 4 livros não é algo absurdo, por causa do texto de Gálatas, capítulo 3, versículo 20. Gálatas, capítulo 3, versículo de número 20. Diz assim a palavra de Deus. Gálatas 3, 20. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Aí eu entro no 21 também, ó. Logo a lei é contra as promessas de Deus? É a pergunta. De nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Então, alguns teólogos colocam o livro da lei como um tipo de um desdobramento do livro da vida do Cordeiro. Mas ficamos com 3, ainda que aqui esse gráfico nos apresenta 4. Ok, o lago de fogo e de enxofre vai absorver, não é? O Sheol Hades,
o grande abismo e o local de tormentos, como também a prisão dos anjos caídos, certo? Então, o lago de fogo e enxofre vai ser como uma espécie do desembocadouro de tudo de errado, de tudo que é ruim, que tudo que é perverso por causa do trono branco que vai lançar a sentença sobre estes personagens que aqui nós mencionamos. Bom, deixa aqui eu perguntar a vocês, porque a gente tem que fechar agora sobre o trono branco. Ainda existe alguma dúvida ou alguma pergunta sobre o trono branco, que também é chamado de juízo final, ou está 100% bastante esclarecido? Ninguém com uma dúvida ou com uma pergunta? Não? Está bem esclarecido, então? Perfeito. Josevaldo, abrindo o seu áudio, por gentileza. Pastor, o trono branco vai ser depois Do final do milênio. do final do milênio. Terminou o governo de 1000 anos de Jesus, né? Como diz lá em Apocalipse capítulo 20, imediatamente vai ser estabelecido o trono branco. A Escritura diz de forma muito curiosa, né? Eu até quero levar a vocês a lerem isso aqui. Eu sei que o João Devaldo vai continuar com a abordagem, mas é só para não perder o fio da meada, né? Apocalipse capítulo 20, é bem interessante isso aqui. Apocalipse capítulo 20. Versículo 11. E vi um grande trono branco que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Já me perguntaram, aonde vai ser executado o juízo do trono branco? Em um lugar intermediário entre o céu e a terra. Em outras palavras, não vai ser nem na terra, ok? E nem no céu. Como é que eu posso afirmar isso? Por esse texto, que diz que de cuja presença fugiu a terra, está me acompanhando? E fugiu o céu. Se fugiu a terra e fugiu o céu, então será num lugar intermediário, claro, no plano espiritual, não no plano físico, mas exatamente no plano espiritual, a Bíblia não nos identifica. Continue, José Walter. Desculpa a interrupção, só para dar um pequeno gancho. Não, sim. Porque quem vai ser julgado do trono branco vai ser aqueles que morreram no milênio? Não, serão todos os ímpios de todas as épocas, inclusive no milênio, aqueles que não aceitarem a Jesus. Porque essa é a razão que usa-se aquela linguagem figurada. E ele regerá as nações com vara de ferro. Isso quer dizer que vai ter pessoas que não vão se sujeitar plenamente ao senhorio de Cristo. Somadas também, está lembrado? Vai haver uma revolta no final do milênio. Por quê? Satanás vai ser solto. Ele vai ser solto. No momento que ele é solto, vai arregimentar um grupo enorme de pessoas para tirarem Jesus do trono de Jerusalém. Então, estas pessoas, embora interessante, a Bíblia não nos dá detalhes, riqueza de detalhes, mas partindo de um princípio até um tanto lógico, que eles vão se arregimentar para destronarem ou combaterem contra Jesus, elas estarão o quê? Fazendo a oposição a Jesus. E tudo aquilo que faz oposição a Deus, claro, vai automaticamente estar debaixo de um juízo certeiro. E esse juízo certeiro, obviamente, seria o juízo final. Embora, interessantemente, a Bíblia não nos dá maiores detalhes com respeito a isso, mas para ficar bem mais compreendido. Então, o juízo final vai abranger o juízo de todos os mortos ímpios de todas as épocas, desde lá Adão. Aí entra quem? Caim.
porque Caim fez o contrário da vontade de Deus. Então, Caim não se arrependeu e não se voltou para Deus. Quem vai aparecer também no juízo final? Seguramente Saul, Judas Iscariotes, todos os que se opuseram às Escrituras, a Deus, a Jesus Cristo, vão estar ali. E não nos surpreenderia que no milênio vai também surgir pessoas que se opuseram a Cristo, seja no final do milênio, com uma revolta que Satanás vai arregimentar, seja no transcurso dos 1000 anos, porque alguns não vão se dobrar ao governo legítimo do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque vão estar em corpos físicos, humanos, como hoje nós temos, tendo sobre eles ainda o domínio do pecado, mas não nós, os glorificados, e nem os justos ressuscitados, porque todos estes terão ou desfrutarão de um corpo glorificado, compreende? Aonde o pecado não terá mais domínio. Então não há condições nenhuma dos glorificados pecarem ou se perderem. Não há nenhuma condição, porque já estão glorificados, ou seja, já estão com a salvação e a eternidade 100% garantidos. Ok? Alguma outra dúvida? Então, então o Sim. trono branco vai ser só para determinar a condenação de todos. Easy, exatamente. Alguém me perguntou alguma vez, mas se esse povo vão estar tudo no inferno, já está todo mundo arrebentado, qual é a razão do trono branco? Para que se consolide a sentença e a justiça de Deus, porque é necessário que a justiça de Deus venha à tona e a sentença, ela é a consolidação da condenação final. Ou seja, muitos pensam que no trono branco vai ter uma segunda chance, uma segunda oportunidade, como num tribunal, né, humano, né? O camarada cometeu um delito, tem o advogado, tem o promotor, mas no trono branco não vai ter advogado, vai ter só um juiz que vai ter autoridade já nas mãos do ato condenatório, ou seja, suas obras que serão detectadas nos 3 livros não vão aparecer ali, certo? Porque eles vão automaticamente serem condenados porque eles não apareceram nem no livro das obras do Cordeiro, nem no livro das obras e nem no livro da vida. Então já estão sumariamente condenados. Perfeito? Alguma outra? Perfeito. Sim, irmã Aline, por gentileza. Pastor, o senhor poderia dar uma recapitulada para mim no que exatamente seria o milênio? Eu acredito que eu devo ter perdido essa aula. Ok. Nós falamos, se não me engano, 2 aulas, se não me engano, 2 aulas sobre o milênio, né? Se for o caso, até depois eu vou localizar essas 2 aulas e postar no seu privado para a senhora rever. Mas vou Uhum. resumir em 5 minutinhos, só 5, não vou poder fazer mais do que isso. O milênio será o governo perfeito do Senhor Jesus Cristo sobre o planeta Terra, um período de 1000 anos. No milênio, Jesus vai ser a cabeça governamental de todo o planeta. Não vai ter presidentes de países, reis, não. Vai ser o único governante, Jesus Cristo. A nação de Israel vai ter também um governante, o rei Davi ressuscitado, baseado em, perdão, vários textos do Antigo Testamento, como Ezequiel 34, 23, 24, Ezequiel 37, 25, 27 e assim por diante. Então, o rei Davi vai ser a cabeça governamental sobre a nação de Israel. Outro detalhe do milênio: entrarão 3 tipos de pessoas no milênio. Quem serão esses 3 tipos de pessoas? Primeiro tipo, os sobreviventes da tribulação. Vai haver gente que vai sair como sobrevivente depois das muitas tragédias da tribulação, serão obrigadas, se querem viver, não, elas vão ter que escolher, converter-se a Cristo. Se converterão, elas entrarão para governar com Cristo com corpos físicos idênticos ao que temos hoje. Não receberão corpos glorificados, porque são sobreviventes da tribulação. Segundo grupo de pessoas, os glorificados, que foram os justos, que ressuscitaram no momento do arrebatamento,
e os justos que foram transformados, vivos, como diz primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Esses são chamados de glorificados. Por quê? Receberão um corpo imortal, incorruptível, não sujeito a enfermidades, não sujeito a fome, frio, um corpo que não terá o domínio do pecado. Por isso que os glorificados vão estar de boa. Então, minha irmã, eu e a irmã em muitos, se nós batalharmos até o fim, receberemos este corpo e aí podemos dizer, acabou. Graças a Deus, conquistamos, não nós, né? Em Cristo, a salvação. Então, quem chegou a ter corpo glorificado, pode ter certeza, não tem mais o risco de perder a salvação em nenhum momento, porque já alcançou a perfeição, a glorificação. Como diz Paulo em 1 de Coríntios, capítulo 15, a incorruptibilidade. Terceiro grupo de pessoas que vão estar no milênio, os que nascerão no milênio. Só um detalhe. Os glorificados, por terem um corpo especial, um corpo imortal, incorruptível, não poderão mais procriar. O próprio Jesus disse, né, que os glorificados serão semelhantes aos anjos, não se casarão e não se darão em casamento. Mas os sobreviventes da tribulação poderão procriar, poderão ter relações sexuais, poderão com isso gerar filhos. Então daí vem o terceiro grupo, não é, de pessoas que vão estar no milênio, os que nascerão no milênio. No milênio diz Isaías capítulo 65 que os que morrerem com 100 anos de idade serão amaldiçoados. Por quê? Porque a vida vai ser longa, vai se atingir níveis de vida como no período antediluviano. Como Matusalém viveu 969 anos, Adão 930, Noé mais de 600 anos, e assim por diante, tá? Outro detalhe, todas as 6 maldições, que está lá em Gênesis capítulo 3, que foram lançadas sobre a terra por causa do pecado de Adão e Eva, serão automaticamente removidas. A selvageria dos animais vai desaparecer, a falta de fertilidade na terra vai desaparecer, vai ter uma abundância de tudo e uma prosperidade gigantesca em toda a terra. Então vai ser exatamente o paraíso real e vivo na terra, como os testemunhos de Jeová tanto pregam, correto? E Cristo estará na cabeça de todo este governo mundial. E último detalhe, porque eu estou apenas resumindo para a senhora entender. No milênio, haverá uma obrigação de todas as nações subirem a Jerusalém uma vez ao ano. Uma vez ao ano. E por quê? Porque se comemorará uma festa uma vez do ano, chamada Festa dos Tabernáculos. Os judeus têm 7 festas, 7. Mas nós cristãos não precisamos cumprir nenhuma delas, porque as festas que Deus estabeleceu para os judeus faz parte de um vínculo, de um relacionamento entre Deus e a nação de Israel. Mas, curiosamente, interessantemente, no milênio, uma dessas festas, que será o Sukkot, a festa dos tabernáculos, ela será comemorada anualmente. E todas as nações que estiverem vivas ali serão obrigadas a subirem a Jerusalém. E a nação que assim não o fizer, Jesus vai ter, claro, ciência, né, porque ele é onisciente, sabe de tudo, simplesmente ele vai decretar que esta nação não receberá por um ano fornecimento de chuva. Então, esse vai ser o governo perfeito do Senhor Jesus Cristo. E detalhe, Satanás vai estar 1000 anos acorrentado no abismo, que é lá embaixo, no inferno bem profundo, chamado Tártaro. Não sei se a senhora conseguiu pegar um pouquinho, é só um resumo. Eu resumi 10% do conteúdo, né? Aí eu sugiro que a senhora dê uma lidinha lá na apostila, porque a apostila está falando com muitos detalhes e também nos slides, né? Os slides trazem também de uma maneira bem sucinta e bem resumida a trajetória do milênio. Alguém mais tem alguma outra dúvida para a gente então entrar na besta? A gente não vai ficar bestado nem abestalhado, mas vamos entrar na besta. Tem um carro no Brasil que se chama besta, né? Ou aqui também, se não me engano, né? Mas não se trata do veículo. E nem também alguma coisa ligada ao nordestino. Caba da peste ou besta. Não tem nada a ver. Vamos falar sobre os 2 personagens que vão tomar conta do governo
mundial dentro do período da tribulação. Se não tem nenhuma dúvida, se não tem nenhuma pergunta por fora, então vamos virar a página, vamos para a página de número 20, vamos voltar um pouquinho na apostila. Página de número 20. Já passamos por ela, mas vamos falar agora de assuntos que nós não batemos ainda. Página na sua apostila, página 20. Página 20. Jesus faz uma referência a uma dessas bestas, ali em Mateus 24:15, porque ele relaciona esta situação com o livro do profeta Daniel, capítulo 9. Página 20, por favor, se você tem a sua apostila na mão. Página de número 20, só para você se orientar aonde nós estamos. Está ali, ó, página 20, a besta. Mateus 24:15. Quando, pois, virdes estar no lugar santo, a abominação de desolação, predita pelo profeta Daniel. Quem lê, entenda. Daniel, então, no capítulo 9, usa igualzinho, a mesma declaração. Eu não vou ler o texto, porque é muito longo, mas Apocalipse, capítulo 13, versículo do 1 ao 9, fala que uma besta sobe do mar, e esta besta é chamada o Anticristo. Que se quiser fazer um highlight para não confundir os nomes, então a primeira besta, ela vai subir do mar. Mas o que significa mar aqui no contexto bíblico? Conglomerado de países, conglomerado de nações. Procure ter isso em mente. Se você pode memorizar, amém. Se não puder, anote para não se esquecer. Então, mar fala de ajuntamento de países, ajuntamento de nações. Então, a primeira besta vai sair de um ajuntamento, de um conglomerado, de uma associação de países. Outro detalhe, está aqui na apostila. A besta é um homem, não é um anjo, não é um demônio, não é um espírito, é um homem. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, está aqui, ó. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha a primeira apostasia e seja revelado o homem do pecado, filho da perdição. Muitas especulações ao longo dos anos têm sido feitas. Quem é este homem? Quem é o anticristo? Irmãos, vão lá no YouTube, você vai encontrar mais de 200 vídeos, os mais absurdos. Como, por exemplo, eu já assisti em torno de 75 desses mais de 200, dizendo que o anticristo era Barack Obama, era Pelé, era o Papa João Paulo II. Pelé, gente, isso mesmo, pasme. Eu não vou mostrar para vocês o vídeo que dá vergonha. E até um pastor conhecido no Brasil. Depois ele se retratou e eu esqueci. Eu fiz um cálculo errado, perdão. Depois ele fez um outro vídeo se retratando, se desculpando. Mas como? Que bola feia, longa, perdida que ele lançou sobre o Pelé. Puxa vida, um negócio estranho. Emmanuel Macron, ultimamente o povo está assim, meio massificado, focado. Não, tem que ser Macron. Com razão, você tem que provar. À luz da Bíblia, se Emmanuel Macron é ou não é o anticristo. Então é uma gama, é um leque até um tanto absurdo de especulações. Uma coisa eu posso afirmar a vocês: ele está hoje vivo. Número 1. Está na União Europeia. Número 2. Muita gente não consegue vê-lo e nem enxergá-lo, que ele trabalha de momento nos bastidores, mas ele está ali, agindo por todos os meios. Eu, particularmente, tenho uma suspeita de 2 elementos que estão trabalhando ali na União Europeia e que mais ou menos, não 100%, mas 80% se encaixam com as diretrizes bíblicas, como fazendo-os possíveis candidatos ao anticristo. Aí alguém me pergunta, pastor, quem são eles? Eu não vou revelar os nomes deles para manter um pouquinho de suspense. Por quê? Não é? Eu não gosto de fazer suspense. Porque a igreja vai conhecê-los.
Hum, é muito fácil. No momento que for celebrado o acordo de paz entre árabes e israelenses, todos nós vamos sabê-lo, vai estourar na mídia, nas redes sociais. Está aí o camarada, é o homem. Uau! Então nós vamos ver a primeira besta 100%, bem como também a segunda. Isso é meio contrário ao que até então tem sido ensinado e pregado dentro da escatologia. Lembra-se que eu já falei isso uma ou duas vezes, ou até mais, que nos gráficos de escatologia sempre aponta primeiro o arrebatamento e depois a manifestação do anticristo. Mas quando você lê aqueles textos que eu já mostrei para vocês, que eu já levei a vocês a observarem com atenção, a ordem é diferente. Primeiro a apostasia e depois a manifestação do homem da perdição. E depois, sim, o arrebatamento. Alguém essa semana, muito nervoso, pastor, o senhor está querendo dizer então que, segundo a Bíblia, das 3 visões sobre a segunda vinda de Jesus, a midi-tribulacionista seria a que mais se aproximaria da realidade textual bíblica? Sim, essa é a verdade. É a que mais se aproximaria, porque a visão pré-tribulacionista, como o arrebatamento invisível, já cai por terra. E o pós nem se considera. O pós é totalmente descartado. Agora, por muitos anos, eu já repito, por razões que eu não entendo e não sei, se tem pregado a visão pré-tribulacionista. É verdade, a igreja não vai passar pela tribulação. Isso eu tenho completa convicção. Os textos bíblicos são fartos em me darem esta convicção, mas isso não quer dizer que a igreja não vai experimentar ou vivenciar os primeiros momentos. Então, os primeiros momentos da tribulação, com certeza, a igreja vai vivenciar. Aí muita gente entra em parafuso. Então, a minha casa vai se arrebentar, a minha família vai se arrebentar. Lembra-se do que eu falei sobre uma analogia de um fato bíblico que aconteceu no passado e aonde um povo estava dentro de um país que foi açoitado por pragas, mas esse povo não sofreu nenhum dano? Quem se lembra disso? Eu falei isso aqui uma ou duas vezes. Alguém se lembra? Evaldo, já que levantou a mão, qual é a analogia que nós apresentamos aqui? No Egito, povo de Deus. No Egito, o povo hebreu, o povo de Israel. Estão lembrados, irmãos? O povo hebreu. As pragas caíram sobre o Egito. 10 pragas. Se você ler com atenção, se você até. Será que o pastor está falando verdade? Eu estou aqui para lutar pela verdade. Eu não sou o dono da verdade. Mas se você ainda tem uma grande dúvida sobre isso, minha sugestão: leia com atenção a narrativa das 10 pragas, uma por uma. Em nenhum momento você vai ver ali uma narrativa que diga: e os hebreus foram afetados pela praga tal, pela praga tal, pela praga tal e pela praga tal. Você não vai encontrar isso. Você vai encontrar uma declaração. E na terra de Gósen, a praga tal não alcançou ao povo israelita ou ao povo hebreu. Alguém já leu isso ou não? Poucos? Ô, papai! Poucos leram, então, por favor, trabalhinho de casa, quando você puder, leia sobre as 10 pragas. E aí você não vai ter dúvida nenhuma. Nenhuma. Mas, infelizmente, eu sei que alguns ainda têm uma terrível dúvida sobre essa situação. Certo? Definitivamente, a igreja não vai passar pela tribulação. Ela vai experimentar os seus primeiros momentos ou semanas. Mesmo assim, nos seus primeiros momentos e semanas, vai ser um negócio meio pesado, certo? Agora, nós, sem dúvida nenhuma, vamos conhecer a primeira e a segunda besta. Está aqui na apostila. Ele é do povo romano, ou seja, ele tem que sair da União Europeia. Mas por que necessariamente a União Europeia? Porque a União Europeia ela nasceu na base que esteve durante mais de 4 séculos, o Império Romano. Aí você tem que ir para a história, contexto
histórico da Bíblia. Quando você estuda o contexto histórico da Bíblia, você vai descobrir que o Império Romano esteve ali no continente europeu por 485 anos. E dali, do continente europeu, se levantou o quê? A União Europeia, em 1953. E tudo que a União Europeia hoje é, economicamente, politicamente e religiosamente, é a cópia exata do que foi o Império Romano ao longo dos seus 485 anos de existência. Então não temos nenhuma dúvida que, biblicamente falando e historicamente também, que o anticristo sairá do povo romano, ou seja, ele terá uma descendência europeia assentada dentro do continente europeu, aonde esteve originalmente as fronteiras do Império Romano. Aqui nós temos o texto de Daniel 9:26, né, que dá um assentamento bíblico bem interessante, aqui sublinho, né? E o povo de um príncipe que há de vir. Esta é a primeira besta que sai do mar, ou seja, deste bloco de nações chamada União Europeia. Outra característica desta besta: se levanta contra tudo que se chama Deus. Olha, Daniel 8:24 está aqui, ó. Grande será o seu poder, mas não de si mesmo. E destruirá terrivelmente, prosperará e fará tudo o que lhe aprouver. E destruirá os poderosos e o povo santo. Quem é esse povo santo? Os judeus que estão pregando o evangelho do reino e os crentes que ficarem na tribulação. Depois, em Daniel 7:25, proferirá palavras contra o Altíssimo e consumirá os santos do Altíssimo. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Os santos lhe serão entregues na mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Outra coisa que poucos de vocês ou poucas pessoas sabem: esta primeira besta vai mudar o calendário. Ele vai mudar o calendário, sim, senhora. E cuidará em mudar os tempos e a lei. Todo o sistema judicial do planeta Terra vai ser alterado da água para o vinho. E ele vai mudar também o calendário. Vai mudar os tempos. Está aqui escrito. Isso já há um projeto dentro da União Europeia de, a partir de 2030, como no máximo 2040, o calendário europeu será ajustado de uma forma totalmente diferente como hoje se conhece. Mas eles estão dizendo o calendário europeu, mas na verdade é o calendário mundial, que vai ser drasticamente modificado por força dessa primeira besta. Segunda de Tessalonicenses 2:4 nos diz: aquele que se opõe se levanta contra tudo que se chama Deus, o objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Aqui está falando que esta primeira besta, o anticristo, ele vai entrar no templo de Jerusalém, o templo que nós vamos ver sendo levantado. Ele vai lá dentro do lugar santíssimo. No lugar santíssimo só pode entrar quem? O sumo sacerdote. Mas ele vai entrar lá dentro. E o que ele vai fazer? É o que Jesus falou e o que Daniel falou, a assolação da abominação. O que é a assolação da abominação? Se você volta lá atrás na história, em 169 a.C., um rei de origem síria, chamado Antíoco IV Epifânio, o que ele fez estranho? Ele cortou o relacionamento com a nação de Israel. Segundo, proibiu a nação de Israel adorar a Deus. Terceiro, proibiu o acesso ao templo. Quarto, entrou dentro do templo e foi no lugar santíssimo. E o que lhe fez estranho? Pegou uma porca e sacrificou em cima da tampa da Arca da Aliança, profanando o templo. Lembre-se que porco é um animal imundo para um judeu. Então é o mais imundo de todos. Então o que ele faz? Ele sacrifica uma porca na tampa da Arca da Aliança e profana. Quinto, ele levanta uma estátua de Zeus Apolos com o seu
próprio rosto. Como Antíoco fez isso, o anticristo vai fazer a mesma coisa e vai dar vida a esta estátua para que ela fale. Isso vai ser algo horripilante. Uma estátua, a Bíblia não descreve que tipo de material, mas ela vai receber vida pelo próprio anticristo para que ela fale, para que todos possam, inclusive, adorar o anticristo através da personificação desta imagem. Temos aqui na apostila os símbolos da besta. Em Daniel 7:24, estou resumindo bem rapidinho para você entender que o livro de Daniel ocupa um bom espaço para falar sobre a besta, o anticristo, a primeira besta. É um dos chifres do quarto animal. Em Daniel 8:8-9, a besta é um chifre pequeno do bode. Em Daniel 11:21, a besta é o homem vil. Lembre-se, esta primeira besta, chamada Anticristo, vai também fazer uma aliança com Israel. E ele fará um pacto firme com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre as asas das abominações virá o assolador. E até a destruição determinada, qual será derramada sobre o assolador. Então quer dizer que o anticristo vai fazer um pacto de uma semana, que seriam exatamente 7 anos com a nação de Israel. Mas na metade dos 7 anos ele quebra o pacto. Quando ele então entra no interior do templo, vai lá no lugar santíssimo, sacrifica a porca e aí profana o templo. E aí proíbe aos judeus de terem acesso ao templo e proíbem aos judeus de fazerem os sacrifícios. Alguma pergunta sobre a primeira besta? Vamos lá. William. Na verdade, não é bem sobre a primeira besta. O senhor mencionou agora há pouco sobre o livro de Daniel. Tem uma passagem de Daniel que fala, né, que mudaremos os tempos e a lei, Daniel 7:25, se eu não me engano. Mais à frente, ele repete exatamente. semelhante. Tem um pastor que fala que vários das profecias do Antigo Testamento, né, já se cumpriram e tal. Nós temos, na verdade, um longo processo, e que essa ideia de que se mudarão os tempos e as leis já começou com a Igreja Católica, quando eles criaram lá os mandamentos da catequese. A própria Sim. possibilidade não, o costume da igreja de adorar a imagem, de adorar santo, né, que vai em contrário aos 10 mandamentos, que fala lá logo no começo, né, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança, e por aí vai. E na catequese está o primeiro mandamento, é adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. O segundo é não invocar o nome de Deus em vão. E aí Exato. já muda. A terceira é guardar os domingos e as festas de guarda. E nada se menciona sobre imagem de escultura e coisa do tipo. É feito Então, assim, proposital, né? o senhor alinha com essa ideia? Tipo, não, a questão que ele menciona ali de mudaremos os tempos e as leis, isso aí já começou? Ou é algo novo que há de surgir, que vão mudar É algo completamente novo aí? que vai surgir, porque esta menção bíblica profética, ela é voltada para o tempo que a primeira besta venha a estar governando mundialmente. É bem verdade, isso eu concordo contigo, que houve épocas que a Igreja Católica, vamos usar essa expressão, ela manipulou o calendário cristão para Sim. atender às suas necessidades, às suas conveniências e os seus motivos políticos, que a Igreja Católica ela se esconde numa fachada de religiosidade, mas é um Estado político, né? Está provado isso. É um Estado político, é um Estado que batalha por interesses e conveniência política. Eu só uso a religiosidade como uma capa para atrair, para serem um pouquinho menos feios, certo? Mas a Igreja Católica, definitivamente, ela, por detrás, no pano de fundo da história, ela tem lutado para manipular a questão dos calendários, né? O Juliano Gregoriano, por exemplo, né? Então, a prova, né? Foi Gregório XIV, um papa da Igreja Católica, que decidiu alterar um pouco o calendário juliano, estabelecido por Caio Júlio César, em 47 a.C., né? Então, desde 47 a.C., o calendário não era mudado. Então, foi mudado em 1542 por Gregório XIV.
E agora, depois de Gregório XIV, na tribulação, o anticristo vai fazer outra modificação no calendário. E acredito que vai ser uma modificação bastante drástica para atender às necessidades do governo dele, né? Porque vai mudar tudo. Não sei se alguém de vocês já ouviu falar de um famoso Global Resetting. Alguém já ouviu falar de um Global Resetting, ou seja, um reseteamento da internet e de muitas coisas. Está se esperando, não se sabe exatamente quando, mas pode acontecer agora, amanhã, depois da manhã, não sabemos quando, mas já estamos na iminência de haver um apagão mundial da internet de 3 a 5 dias. Vai começar por aí, vai ser um global resetting. Depois de 4, 5 dias, quando voltar, tudo vai ser automaticamente alterado na área das comunicações. Mas tudo isso é necessário para que o anticristo tenha o pleno governo nas suas mãos. Você vai me perguntar, ele hoje não tem o pleno governo? Ainda não. Mas podemos dizer, sem medo de errar, ele já tem 65% a 70% do governo dele já bem atado, bem amarrado, bem trabalhado. Então agora ele vai trabalhar na área das comunicações, na área da economia e na área da política. Da religião também já está tudo consumado com o ecumenismo. O ecumenismo ganha muita força no período da tribulação, né? Aqui se diz, se levanta tudo contra o que se chama a Deus. Então o ecumenismo vai pregar mais o ateísmo e o antropocentrismo, né, que é o culto de adoração ao homem. E Deus vai ficar colocado às margens. Então, respondendo à pergunta do William, a mudança do tempo, sim, se dará de maneira drástica dentro do período da tribulação, quando o anticristo já tem as rédeas do governo mundial. Alguma outra pergunta sobre a primeira besta para a gente passar para a segunda? Tudo bem por enquanto? Josevaldo, abrindo o seu áudio. O senhor tinha comentado que ele será do povo romano, pastor? Sim, quando eu falo povo romano, são as nações que territorialmente ocuparam o espaço do Império Romano. Se tu te lembras, né, o mapa do Império Romano ocupa praticamente 70% do que é hoje a Europa, que vai de Portugal até a entrada da Rússia, entende? Aí você observa quais são os países que fazem parte da União Europeia. Hoje são 27 países. Se tu olhares o mapa da União Europeia e o mapa do antigo Império Romano, é exatamente igual. Exatamente igual. É como fosse um karma, como dizem os espíritas, né? Ou repeteco de uma história passada acontecendo hoje diante dos nossos olhos. Em outras palavras, a União Europeia é simplesmente a ressurreição do Império Romano. E deste Império Romano, ou desta linha, tanto territorial como ideológica, dali procederá a primeira e a segunda besta, né? Ou seja, o anticristo e o falso profeta. Mas a referência que se toma para acreditar que ele venha daí é por causa dos chifres? Sim, sim, 100%. 100%. Lembra-se que Daniel teve uma visão de um bode, tá lembrado? E esse bode apresentou o quê? 4 chifres. De repente, dos 4, um se levanta no meio dos 3, como se pondo acima. Esses 4 chifres falam de 4 pessoas. O bode é o símbolo de Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, o Império Macedônico. Lembre-se que Alexandre morre aos 33 anos na Babilônia, não deixa herdeiros, mas deixa 4 generais. Quem foram eles? Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. Isso aqui é bem importante. Aqui estamos entrando no contexto histórico. Mas a visão de Daniel mostra um bode com 4 chifres, mas de repente dos 4 chifres, um se destaca, se levanta mais alto que os demais outros. Quem é esse chifre? Seleuco. Então a procedência do anticristo é de Seleuco. Se nós estudarmos atentamente, nós vamos ter esse tempo na próxima aula com mais dimensão, né? Que eu quero entrar nesses detalhes históricos e geográficos.
Todos os descendentes de Seleuco são de origem síria, uma mistura de sírios com romanos puros. E daí se traça a linhagem genética e hereditária e genealógica do anticristo. Então, respondendo a sua pergunta, é baseado basicamente, né? Estou usando um pleonasmo, uma redundância, na visão do bode. Porque o livro de Daniel ele é um pouco difícil, porque ele trabalha com muitas visões e muitas figuras. E nós precisamos, né, aprender a decodificar essas visões e essas figuras. É muito difícil, realmente. Daniel, no Antigo Testamento, é um livro muito pictográfico. O que é pictográfico? Apresenta muita visão, muitos códigos, muitas figuras que precisamos aprender no contexto bíblico o que significa cada quadro, cada figura, cada simbologia, para não cometer um erro, né, que é normal e natural de interpretação. Perfeito? E o senhor acredita que quando ele for se levantar, ele vai ser uma pessoa influente na política, na tecnologia, na religiosidade, em todas essas áreas? 100%. 100%. Vai ser um tipo de um gênio, não é? Como foi Steve Jobs, como estaria sendo hoje Elon Musk. Já tô percebendo onde tu queres chegar. Sem querer, não foi, sem querer querendo, como diz o Chavo del Ocho, né? Se jogou a ideia que pode ter um candidato ao anticristo Elon Musk. Eu ouvi isso ontem, da boca de um pastor hispano, né? Pensa num homem nervoso, me ligou, ficou 2 horas comigo no telefone. Eu tive que colocar no viva voz e colocar um fone de ouvido. 2 horas, o homem entrou um pastor porto-riquenho de Miami. Está querendo que eu faça um seminário de escatologia de 1 semana na igreja. Uma semana não dá, irmão. 3 dias eu aguento. 1 semana. Não, irmão, eu quero a cada domingo a domingo. Não. 3 dias e ó. Senão vai dar um curto-circuito na cabeça da sua igreja. Nunca estudaram na vida escatologia. Então o povo lá está louquinho. Louquinho. Porto-riquenhos. Então ele lançou essa, ó. Pastor, o anticristo eu sei quem é. Sabe? Me fala o nome do homem. Elon Musk. Não. Vamos devagar. Vamos devagar. Mas o homem é um crânio, o homem é isso, o homem é aquilo. Ele pode ser um crânio, pode ser isso, pode ser aquilo, mas ele não tem as características nem técnicas, nem bíblicas, nem históricas, nem genéticas para dizermos que ele é o candidato ao anticristo. Mas concordo 1000% contigo, José Waldo. Vai ser um intelectual, vai ser um gênio. E o pior é que ele está sendo visto aí e ninguém está percebendo. Isso que é bem interessante, porque o Espírito Santo, por enquanto, está mantendo isso fechado, um pouco velado. Mas não vai ser difícil. Quando ele fizer o acordo de paz entre árabes e israelenses, e muita gente vai ficar assim, ó, de boca aberta. Mas esse camarada eu já vi fazendo isso. Mas é um gênio, realmente, não tenha dúvida, é um homem que vai ter uma visão de tecnologia mais avançada do que uma pessoa normal, vai ser um homem que vai ter uma visão de economia fantástica, de religiosidade, vai ser o super-homem da parte de Satanás. Um intelectual, um gênio, definitivamente. Alguma outra pergunta, irmãos? Para a gente ir para a segunda besta. Vamos lá, pastor Jurandir. Estamos ficando um pouco abestalhados com a primeira besta, né? Porque isso que eu não estou entrando na segunda. Vamos lá, pastor Jurandir. Pastor, eu lembro que o senhor sempre se refere a esse momento como um momento em que politicamente o grupo de esquerda vai estar dominando, que o senhor disse que era importante, era necessário que a esquerda dominasse, né, com seus costumes. Porém, há um macete no meio do caminho que eu não mencionei. Qual é o macete? Antes da esquerda ter o governo pleno, vai haver o desprestígio das mesmas esquerdas em detrimento das direitas. E é o que hoje está acontecendo. Os governos de direita estão perdendo um certo prestígio. E, estranhamente e ironicamente, a direita está ganhando um espaço impressionante, sobretudo na Europa. E parece que isso é meio contraditório. Não, faz parte, é um jogo, um mover. O mover político é complicado, não é algo que você pode, como matemática, apertar o botãozinho e vai acontecer ali. Não.
Está provado que a nível histórico, isso é a nível histórico, eu falo agora como historiador, as esquerdas, para assumirem o controle completo e total, tem que primeiro haver uma suposta predominância das direitas como querendo desprestigiar as esquerdas. Mas também está provado que as direitas não ficam por muito tempo no governo. E aí elas entram em pânico ou digamos, em crise. Aí as esquerdas que ficam na retaguarda, armazenando forças, se manifestam. Estamos vendo isso na Europa. Se o irmão analisar bem, as direitas hoje estão muito fortes, mais fortes do que nos últimos 10 anos. Mas isso é um jogo, porque isso é tudo temporário. Como, por exemplo, aqui nos Estados Unidos. Quem de vocês identificam aqui a esquerda e a direita? Vamos lá. Agora vamos entrar num campo político, que não é a minha praia, mas na escatologia eu sou obrigado a tomar uma visão política, né, para a gente entender o plano político da Bíblia. Quem que vocês imaginam quem é a esquerda e quem é a direita aqui? Pode mencionar o nome do partido. Vamos lá. Eu acho que está nítido, né? Ou não? Esquerda, os democratas e Perfeito. a direita, os republicanos. Os republicanos, perfeito. Então, os democratas são a completa esquerda, certo? A completa esquerda, que no Brasil é o PT, na Argentina são os peronistas, na Venezuela é Nicolás Maduro, e aí vai, e aí vai. Na Rússia, Vladimir Putin. Então, essas são as esquerdas, né? Só que aqui nos Estados Unidos é uma esquerda maquiada, um pouco maquilada, disfarçada, mais simpática, aparentemente, esteticamente mais bonita, entre aspas. Já a direita, não é o Partido Republicano, o Partido Radical na Argentina, e aí vai. Cada país tem a sua matiz para a direita. Mas analisa comigo. Hoje, as direitas estão ganhando um espaço assombroso no panorama internacional, sobretudo europeu. Europeu. Mas isso é por pouquíssimo tempo. Elas vão fracassar todas, em cadeia. Itália hoje é direita, Alemanha é direita, Holanda é direita. As últimas eleições europeias levaram o continente europeu drasticamente a sair da esquerda, todo mundo, direita. França está se resistindo, mas vai cair na direita. O partido de Marine Le Pen, né, uma senhora dos seus quase 60 anos, é uma maior ameaça a Emmanuel Macron, ou seja, a direita, queira ou não, vai avassalar a França. Mas isso é tudo temporário, tudo provisório, porque a esquerda está por detrás de tudo isso, ó, tomando força, tomando fôlego e esperando o momento exato para assumir. Me perguntaram ontem, Kamala ou Trump? No caso dos Estados Unidos é muito complexo a coisa. Se formos olhar pelo cenário hoje, nesse exato momento que eu estou falando com vocês, tudo parece, posso estar equivocadíssimo, posso estar enganadíssimo, tudo parece indicar que será a senhora Kamala Harris, com um golpe político, não na questão das urnas, como o atual presidente, falo isso com profundo respeito, também alcançou aonde ele está por um golpe político. Mas os Estados Unidos é uma caixa de surpresas. Mas então tem duas situações. Se os democratas assumem agora, com Kamala Harris, os Estados Unidos naufragam em menos de 2 anos. Em menos de 2 anos, a nação naufraga, não tem jeito. Se é Donald Trump, a nação ainda segura mais 4 anos, com muita dificuldade, muita. Mas com Kamala, em menos de 2 anos, o país naufraga. Mas, pastor, eu lhe interrompi só para dar esse gancho, mas continue com a sua abordagem, pastor Jurandir. Bem, então, a minha pergunta vinha daí. Em função do senhor sempre dizer que a esquerda precisa ter um domínio para a manifestação do anticristo, de todo conluio maligno, mas a minha pergunta é, esses povos que têm se levantado contra Israel, esse BRICS que o Brasil faz parte, o Brasil que vai se destacando de uma maneira que a gente jamais imaginava no contexto bíblico, porque o senhor tem China, tem Rússia, tem todo esse povo que não mostra as unhas, mas acontece que eles são um perigo. Biblicamente, onde é que nós encaixamos esses grupos? Eles são fortes. São fortes e eles
Se vocês observarem com atenção, eu assisti hoje uma reportagem na CNN em espanhol que me deixou bastante triste sobre o BRICS, né? Dando um resumo dessa reunião ali na Rússia. E como o senhor mesmo acabou de dizer, o posicionamento do Brasil é definitivamente anti-Israel. Isso é triste. Uma nação que sempre amparou, apoiou a Israel. O Brasil, hoje, ela é clara, nitidamente pró-Palestina. Ela é nitidamente contrária a Israel. Uma vez que o Brasil, como o senhor mesmo falou, pastor Jurandir, tem um peso muito grande, é normal e é notório que as outras nações vão seguir a mesma onda, não é? E o que o Putin hoje falou foi uma coisa, foi um chamado cartada de mestre. Vocês observaram, não sei se alguém acompanhou a reportagem, eu acompanhei em detalhes, né? O Brasil vetou a entrada da Venezuela no BRICS. Lula não aceitou. Aí perguntaram a Putin, né? Se o posicionamento do presidente brasileiro era coerente. Eu disse, eu apoio a Venezuela, mas respeito a decisão do Brasil em ter vetado. Então, Putin está jogando para o que é mais conveniente. É político, gente. O político, quando ele quer jogar nos dois lados, é tipo camaleão, né? Ele se faz de magro para ser gordo e ser gordo para se fazer de magro, e assim por diante. Mas o cenário político hoje, para o Brasil e para as nações do BRICS, ele é sinistro, e isto tudo indica que não vai demorar muito, que o BRICS vão assinar um acordo comum, ou uma chamada monção comum, para bloquear o Estado de Israel. Tudo está encaminhando para isso, infelizmente. Tudo. Em outras palavras, se o BRICS dá as costas para a nação de Israel, não vai ser difícil dentro da ONU esmagadoramente as nações darem as costas para Israel, deixando só os Estados Unidos isolados no contexto. E aí, por fim, a pressão internacional se tornará insuportável e até mesmo os Estados Unidos estarão abandonando a Israel. Então, o quadro profético ou o cenário profético está andando perfeito, na velocidade perfeita, no andamento perfeito. Josevaldo. O presidente da ONU participou do Congresso dos BRICS, não participou? Participou. Outra evidência claríssima que a ONU, quando tiver que apoiar a maioria das nações do planeta em dar as costas a Israel, o presidente da ONU não vai titubear, compreende? Não vai pensar duas vezes. Então, se a gente parar para analisar friamente, o cenário mundial todinho está se voltando contra a nação de Israel. É fantástico isso, irmãos. O que nós estamos presenciando, e muitos não estão percebendo, Israel vai ficar sozinho no contexto internacional, até mesmo sozinho do apoio dos Estados Unidos, mas nunca sozinho do principal apoio que sempre contará. Sabe qual é o principal apoio? Yahweh Sebaot, o Senhor dos Exércitos. Israel vai ficar sozinho, ninguém, mas o Senhor dos Exércitos estará pelejando e bonito e pesado em favor da nação de Israel. Gente, se não tem mais perguntas, vamos para a segunda besta? Já estamos abestalhados com a primeira. Vamos para a segunda, vamos lá. Entendendo então, a primeira besta, ela sai do conglomerado de nações. Conglomerado de nações quer dizer mar. Porém, o apóstolo João vê uma besta que sai da terra. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como dragão. Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e o que nela habitava adorasse a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. E operava grandes sinais, de maneira que fazia até descer fogo do céu à terra à vista dos homens. E por meio dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta que enganava os que habitavam sobre a terra, e lhes dizia que fizessem uma imagem que recebera a ferida da espada e vivia. Foi-lhe concedido também dar fôlego. Observe isso aqui, está aqui na apostila. A imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta, e fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal,
ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Lembram-se, lá na Babilônia, Nabucodonosor construiu uma estátua e ordenou em um decreto que todo aquele que não se prostrasse adorando aquela imagem seriam que enviados para a fornalha ardente. Assim foi como Cedraque, Mesaque e Abdenego. Eles não se prostraram. Essa primeira besta fará a mesma coisa, mas a segunda besta é interessante. Ela é chamada de falso profeta. Por quê? Ela se levanta da terra. Anota aí. Terra, no contexto bíblico, fala da nação de Israel. Israel. Então, a segunda besta, ou que é chamado de falso profeta, ela sobe da terra. E terra, repito, no contexto bíblico fala da nação de Israel. Tem algumas pessoas que hoje usam mal aplicado uma expressão que está lá no livro do profeta Isaías: terra, terra, terra. Está falando da nação de Israel, não está falando de uma demonstração do poder de Deus. Eu falo isso com muito respeito, tá? Mas anote aí: a alusão da palavra terra, na maioria dos contextos da Bíblia, está ligado à nação de Israel. Qual vai ser o fim do falso profeta, né? O falso profeta, como eu já falei, ele vai ter um poder e uma autoridade muito parecidos da primeira besta, se bem que esta será falso profeta. Ela vai representar em peso a nação de Israel, vai enganar a nação de Israel. Mas qual vai ser o fim, o destinatário final das duas bestas? E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava montado no cavalo e ao seu exército. A besta foi presa, preste atenção aqui, e com ela o falso profeta que fizera diante dela os sinais com que enganou, e os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, e os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das carnes deles. Lembra-se que isso aqui vai acontecer no final da tribulação ou no final da grande tribulação. Então, recapitulando: primeira besta, chamado Anticristo, sai do mar, conglomerado de nações, União Europeia. Segunda besta, sai ou sobe da terra, terra, apontando para nação de Israel. A segunda besta, falso profeta, receberá poder e autoridade dados pela primeira besta. Vai enganar, basicamente, a nação de Israel. Vai ser praticamente o interlocutor da primeira besta também diante das nações do mundo, mas a sua influência mais forte e mais dominante será sobre a nação de Israel. Alguma pergunta sobre a segunda besta? Porque nós queremos passar a esse ponto aí, o sinal da besta, o sinal. Nós temos ainda 15 minutos. Sim, Josevaldo, abrindo o seu áudio, por gentileza, e depois Evaldo, né? Os irmãos Valdo, né? José e Eval. São irmãos, né? Que bonito, né? José e Eval. Josevaldo primeiro e depois Evaldo. A segunda besta, a besta que sobe da terra, o falso profeta, ele que vai ser o Al-Mahdi? Há uma enorme possibilidade pela descrição que nós vemos no Alcorão, correto? No Alcorão e também na Bíblia. E nós vamos falar isso na próxima aula. Pensei que hoje eu ia ter um pouquinho de tempo para falar sobre isso, mas eu já lhe adianto. Há uma excelente probabilidade. Acredito que mais de 90% pela descrição. Não sei se eu já cheguei a falar sobre isso, né? Do Alcorão, porque há muitas semelhanças no Alcorão e dentro da Bíblia. Então, aponta que o falso profeta vai ser o Al-Mahdi, o Messias que os muçulmanos estão esperando. Evaldo. Nesse caso, o falso profeta seria o Messias que o povo judeu está esperando?
Exatamente, exatamente, exatamente. E essa é a razão que ele é chamado nas Escrituras de falso profeta. Ele, na verdade, será judeu. E sendo judeu, ele também vai provar a sua nacionalidade ou a sua genealogia árabe. Olha que coisa interessante, né? Ele vai provar a sua genealogia árabe. Então não vai ser uma confusão generalizada, porque ele vai conseguir enganar aos judeus e vai enganar aos árabes que estão esperando o seu Messias. Alguma outra pergunta, irmã Aline? Só trazendo agora para a atualidade, esse falso profeta, pelo que nós estamos vivendo hoje, não seria muito difícil enganar mais da metade dos crentes, né? Já que muitos estão buscando mais profecias, mais revelações e coisas, né? Concordo com a irmã. Infelizmente, né, a natureza do homem, do ser humano em si, ela sempre foi voltada para o místico, né, para o sobrenatural. Queiramos ou não, temos que admitir isso, né? A nossa natureza humana tem fome e sede por algo superior à nossa capacidade humana, que é tão pequena e limitada, né? E é triste dizer isso, e concordando com a senhora, nos últimos anos a igreja perdeu o foco de entender que a verdadeira e a mais legítima e pura revelação da parte de Deus é a sua palavra, é a sua escritura, né? É a sua revelação escrita. Não quero dizer com isso que eu não creia no dom de profecia. Creio. Como pentecostal, eu creio no dom de profecia. Mas diz a palavra de Deus: examinai as profecias. Não é examinar quem profetiza, não é examinar o profeta. Mas a profecia pura, legítima, que não tem erro, é a palavra revelada, a palavra escrita. Por isso que no tempo que o falso profeta estiver na terra, sem dúvida nenhuma, ele vai ter um ibope lá nas nuvens, e sobretudo com os crentes que ficaram para a tribulação, esses aí vão ser enganados assim, ó, 1, 2, 3, acabou. A vida deles vai estar em função de, daquilo que sempre eles queriam, uma vida ligada a profecias. Eu, lamentavelmente, conheço pastores, igrejas que só dependem de profecia. Se não tiver uma profecia no culto, parece que Deus não falou, parece que o culto não foi bom. Peraí, para quem é o culto? É para o homem ou para Deus? Como é que o camarada toma o atrevimento de dizer o culto hoje não foi bom? Por quê? Porque não teve profecia. Peraí, tem que ter profecia em todo culto? Aliás, tem. Ó, olha a profecia aqui. Tá aqui, ó. Essa é a profecia. Então, todo culto tem profecia. Não, não, mas estou me referindo ao dom de profecia. Oh, mas o dom de profecia não é como você aperta o botãozinho aqui e a coisa acontece. É quando o Espírito Santo, vendo a necessidade da igreja, ele aciona esse dom. Ninguém tem a capacidade de fazer acionar nenhum dom. Um exemplo, pode ser que o irmão Ednilson tenha esse dom, mas eu não vejo nenhum botãozinho no irmão Ednilson. Ou, de repente, está no óculos dele, em algum lugar lá na haste do óculos dele, ele aperta lá e acionou o dom de profecia. Eu, pelo menos, não conheço ninguém que tenha um botãozinho para acionar algum dom que Deus dê. Ah, eu tenho o dom de discernimento de espírito. Mas cadê o botãozinho? Está acionando o dom? Não. Quem aciona é o Espírito Santo. Ele faz como ele quer e na hora que ele quer. Então, que Deus tenha de nós misericórdia hoje, ao observarmos mais essa profecia aqui, ó. Quando vier o dom de profecia, temos que examinar se bate com esta. Se o dom de profecia que está sendo manifesto através da vida de algum irmão em Cristo não está casando com as regras que estão aqui dentro, ó, faz isso. Tchau. Porque é um direito que a Bíblia nos dá. Examinar. Não é pecado, irmãos. Examinar a profecia. Eu já fiz calar a boca de pessoas que não estavam profetizando da parte de Deus. E fui chamado de herege. Pastor, o senhor vai receber o juízo de Deus. Eu, juízo de Deus? Eu acho que é o contrário. Eu estou sendo impulsionado por Deus para mandar o camarada calar a boca, porque ele está falando bobagem. Está falando da carne, não está falando da parte do Espírito Santo e não está encaixando com nada que está escrito aqui. Vamos lá, então? Se não há nenhuma pergunta mais, vamos então fechar a aula de hoje falando um pouquinho sobre o sinal da besta. Está aqui na apostila. Vamos aqui na apostila, né? Que também não pode ficar nenhuma dúvida
Então, hoje é a aula das bestas. Tínhamos que passar por essa aula, não tem jeito, né? Porque tem que ficar bem esclarecido sobre a questão da besta, das duas bestas. 666, o sinal da besta. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na frente, que seria testa em algumas traduções, e que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Apocalipse 13, 16, 17. Quero ler também essa outra parte aqui na apostila. Seguiu-os ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na fronte ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se acha preparado sem mistura no cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, nem aquele que recebe o sinal do seu nome. Apocalipse 14, 9 ao 11. Vamos lá. A Bíblia fala de 3 códigos ligados à besta. Presta atenção, os 3 códigos: sinal, número e nome. Acabamos de ler agora. Quais são os 3 códigos que a Bíblia fala sobre a besta? Sinal, número e nome. Só William que conseguiu repetir. Sinal, número e nome. O sinal já sabemos. O número já sabemos. Ainda nos falta saber o nome. Vou repetir. O sinal já sabemos. O número também já sabemos. Só nos resta agora esperarmos para conhecer o nome. Pastor, qual é o sinal e qual é o número? O sinal é o UPC. Deixa eu agora colocar aqui nos slides para você identificar comigo. Vamos lá. Deixa eu aqui avançar. Código de barra. Isto. Aqui está. UPC. Ele é chamado Universal Product Code. UPC. Tudo que se compra ou que se vende hoje, queiramos ou não, tem esse código. Tudo. Garrafinha de água, de leite, tudo, quase tudo, para não dizer 98% de tudo que se compra e se vende no planeta Terra tem esse código. Mas pouca gente entende o porquê disso aqui, ó. Vamos explicar rapidamente. Este é o código de barras, chama-se UPC, é o nome técnico. Ele tem 3 barras do mesmo tamanho. Uma à esquerda, outra à direita e outra no meio. Elas têm o mesmíssimo tamanho. Se você tem dúvida, pega um produto que você tem na sua casa e pode conferir. As barras que têm o mesmo tamanho, elas são um pouquinho mais prolongadas em relação às outras. Isso você pode observar aqui. A barra da esquerda, do meio e da direita tem o mesmo tamanho. As outras barras não, são menores. Essas barras de mesmo tamanho, debaixo delas não tem números. Observe isso com atenção. Ó, debaixo dessas 3 barras, esquerda, meio e direita, não tem números. Já as demais outras têm vários números. Na verdade, são 6 aqui e 6 aqui. Interessante. 6 à esquerda e 6 à direita. As barras que estão na esquerda, meio e direita de mesmos tamanhos são chamados padrão de guarda ou padrão de segurança, da esquerda, do centro e do meio. O primeiro número do lado esquerdo chama-se dígito do nome do sistema de número. E o último número da direita chama-se dígito de cotação.
Os 5 primeiros algarismos que estão debaixo das barras do lado esquerdo é o código do fabricante. E do lado direito é o código do produto. Aí me perguntaram, qual a razão que as barras da esquerda, do meio e da direita não têm numeração por debaixo delas? Simples, porque elas são escaneadas e aparece só nos aparelhos que fazem o scanner o código exato, que é esse aqui, ó. 666. Então, este número ele está, por enquanto, oculto. Ó, você não vê. Mas os scanners, quando passam lá dentro, nós não vemos, mas lá dentro, o fabricante identifica como 666. Outro lugar oculto que nós não vemos o 666, sabe qual é? Alguém se lembra? Ou alguém já ouviu falar? Além do código de baixo que você não vê o 666, tem outro lugar que o 666 também está. E eu te garanto que você mexe com ele todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Ih, pastor, estou condenado? Não. Você não está condenado, não. Nem eu tampouco. Mas você mexe com ele todo... www. Olha lá, olha lá, olha lá, irmão Victor. Ô, irmão Victor, a canetinha vai trabalhar agora. Irmã Angélica ficou para trás, irmã Angélica Freire. Seu esposo. Irmão Victor, quarentinha para o senhor. Thank Quarentinha. you. Ei, quarentinha para o irmão Victor Freire. Ei, pulou rápido. Ele deu uma de Ringo, né? Ringo é um faroeste dos anos 70, 80, disparou. Mandou bala. www é o código da internet, é o código mundial da internet. Cada W encriptado é o algarismo 666. Aí você pode pesquisar. Os últimos dígitos do Banco Mundial, do Board, qual é? 666. Do Bank of America, qual é o dígito principal do Bank of America? Você não vê isso na sua conta bancária nem nos talonários de cheque. Mas dentro do registro do Federal Reserve Treasury é o 666. Muita coisa, gente. Eu teria que tomar um tempo aqui enorme para explicar a vocês que o 666 já está dominando. Quem criou isso foi há muitos anos, quando a internet foi lançada e descobriram que a combinação 666 é o melhor algarismo de múltiplas, infinitas combinações dentro da informática. A Apple, igualmente igual a Samsung, foi a primeira companhia de celular no mundo, né, ou de fabricação de celulares no mundo, que aderiu à codificação do 666. Depois entrou a Nokia, a LG e, por fim, a Samsung, e depois se espalhou em todo o mercado. Por quê? Porque se criou um código chamado algarismo encriptado. Já ouviram falar? Algarismo encriptado. O WhatsApp é o aplicativo popular de maior uso na face da Terra com algarismo encriptado. Dentro do WhatsApp tem também o código 666. Então é quase impossível evitar os 666. Tudo que você faz hoje, não é? Você vê um scanner no supermercado, no aeroporto, ali, acolá, tudo tem um scanner. Por quê? O dinheiro vai desaparecer. 3 minutos, terminamos a nossa aula. O dinheiro chamado papel moeda ou metálico vai desaparecer. Na Agenda 2030, já ouviram falar da Agenda 2030? Agenda 2030 está em um dos seus regulamentos, em um dos seus projetos, que o dinheiro, papel e metálico vai desaparecer. As criptomoedas vão desaparecer. Os cartões de crédito vão desaparecer. Os cheques vão desaparecer. E agora? Como é que vai ficar o sistema financeiro? Na base do número 666 e na base do código de barras. Agora observa o texto, e já vamos terminar em 2 minutos. Ninguém nessa época poderá comprar ou vender se não tiver a marca aqui e a marca aqui. Então quer dizer o seguinte: o camarada vai usar a mão direita e a testa para comprar e para vender? Exatamente. Ele vai ter que ter a marca ou aqui
ou aqui ou nos dois lugares, mas vai ter que ter a marca. E quem receber essa marca já está condenado. Mas como é que vão ficar os crentes que não forem arrebatados? Vão ter que viver na clandestinidade, porque do contrário vão morrer de fome e de sede. Como é que vão comprar se não vai ter dinheiro? Não vai ter papel moeda, não vai ter um cartão de crédito. Tem que ter a marca. Vai ter que usar, então, um ímpio? Em alguns casos vai acontecer isso. Alguns crentes vivendo na clandestinidade vão fazer amizade com ímpios que já estão virtualmente condenados para que então possam ter acesso aos víveres, ou seja, a água e a comida. Irmãos, isso não é ficção científica. 2030 está aí. Está na agenda da ONU. Desaparecimento completo do dinheiro. E isso vai forçar a população mundial a ser todinha chipada. Para terminar, a pandemia do Covid-19 foi a porta de entrada para essa globalização pegar. O mundo hoje está 100% globalizado por causa do Covid. E o Covid abriu uma margem gigantesca para que as pessoas naturalmente recebam o chip, em nome de um sistema mundial de saúde, que vai ser lançado em 2030. Em outras palavras, ninguém vai ter acesso à saúde pública ou privada se não tiver a marca aqui ou aqui. E as pessoas que vão precisar de usar o sistema de saúde vão se sujeitar a receberem a marca. Mas lembre-se, isso será na tribulação. Na tribulação, se recebe o chip, complicou, porque é para comprar e para vender. E para terminar, alguém me perguntou, e se alguém recebe esse chip aqui ou aqui, hoje? Porque já tem alguns países que já estão usando para os seus sistemas de saúde. Suécia, Noruega e Dinamarca já estão usando. Não se usa mais o cartão de seguro de saúde do Estado, mas a marca aqui e aqui. É muito estranho. E aí, como é que ficam essas pessoas? Pela Escritura Sagrada, elas não estão condenadas, porque elas não estão usando a marca nem para comprar e nem para vender. O comprar e vender vai ser o domínio pleno e completo do anticristo no período da tribulação. Passamos um pouquinho do horário. Alguma pergunta para a gente fechar? Porque a gente vai fechar na próxima aula falando um pouquinho mais do sinal, do número e também do nome da besta. Alguma pergunta que os irmãos gostariam de fazer dentro dessa parte que agora colocamos? Pastor, Não? sobre o Sim. sinal da besta, você acha que os países todos vão integrar de uma vez esse sistema? Ou eles vão se curvar ou vão. Porque na minha visão, eu acho que de todos de uma vez não vai. Que nem Não, todos. isso eu concordo com a senhora de uma vez só, é muito complicado, porque haveria resistência até armada, como algo semelhante a uma guerra civil, não querendo aderir àquela ideia. Mas se a senhora pesquisar, Noruega, Suécia, Dinamarca está em processo, Finlândia, Holanda, que são os Países Baixos, Alemanha e Itália já está se abrindo um programa de chipar toda a população em nome da unificação do Sistema Europeu Único de Saúde. Que isso, queiram ou não, está forçando os cidadãos europeus a estarem recebendo o chip aqui e aqui, em nome de um programa de saúde. Se quiser ter acesso, né, ao programa de saúde unificado europeu. Então, sutilidades estarão sendo usadas para forçar a população mundial, começando da Europa. E daí vai se espalhar rapidamente por todo o mundo. Por quê? Porque quando se veja que na Europa funcionou, está funcionando, é um sistema eficaz, é um método eficaz, vai espalhar rapidamente pelo mundo. América Latina, África, Ásia, possivelmente o último continente que teria um pouquinho de resistência poderia ser a Oceania ou poderia ser a África. A Ásia, a Europa e as Américas vai ser assim, vai ser num tiro. Mas concordo com a irmã, de uma vez só é muito complicado, mas já está sendo feito isso.
E uma das coisas que vai pegar na Agenda 2030 é a implementação, ou seja, o aumento do chip praticamente em todos os países do mundo e em nome de um sistema único globalizado de saúde. E as pessoas precisam, né, de ter acesso a um sistema de saúde. Então, elas não vão ter muita opção. Entendi. Perfeito? Mais uma pergunta para a Pastor, gente fechar? Irmã Angélica Freire, solta o seu míssil, por favor. a igreja viverá essa época do sinal da besta? Provavelmente uma parte. A igreja poderia estar vendo uma parte, porque esse período vai ser um período muitíssimo pesado, muitíssimo duro. Isso seria a grande tribulação. O que acredito, pelas indicações que estamos vendo, que a igreja vai ver a implantação ou projetos correndo em alta velocidade para a implantação desse projeto, mas a igreja não vai viver o pleno, porque ela já terá sido tirada da terra, e a igreja não suportaria isso, entende? Não suportaria isso. Mas no momento do arrebatamento da igreja, é óbvio, é claro que vão ficar crentes, que não se prepararam devidamente, certo? Então elas vão ter duas escolhas, receber o chip ou não, porque aí é questão de comprar ou vender, e comprar ou vender aí é questão de sobrevivência. E alguns vão negociar, vão aceitar a marca e aí vão estar eventualmente condenados. Já outros não. Preferirão morrer de fome, serão decapitados e aí farão parte do grande número daqueles que vão ressuscitar antes do milênio, chamados mártires da tribulação. Ok? E só mais uma pergunta, anterior. O anticristo, o senhor sabe se ele vai se posicionar do lado direita ou esquerda, ou ele será um líder neutro? Em que sentido que a senhora diz? Não, na Explique-se. política, em relação da política, ele vai se levantar do lado da direita ou da esquerda? Sem dúvida nenhuma da esquerda, mas ele vai criar um sistema político híbrido. Sabe o que é um sistema híbrido? É uma combinação dos dois. Hum, Sabe qual é hoje a entidade do mundo? Pode fazer essa pesquisa. Sabe qual é a entidade política mundial que tem metade, metade, um pouco da esquerda e um pouco da direita? Adivinha? Já foi falado aqui na aula. não lembro. As Nações Unidas. Hum. Se a senhora pesquisar, não precisa ir muito longe, vai lá no site das Nações Unidas, tem até em português. Leia com atenção cada pontinho, você vai descobrir que ela tem metade da ideologia da esquerda e a outra metade da direita. Ou seja, vai agradar a gregos e a troianos. Uhum. Ninguém vai ficar triste. Todos vão ser satisfeitos por causa de um sistema híbrido que vai agradar tanto A todos. esquerdistas como a direitistas. Então não vai existir, tecnicamente falando, esquerda e a direita. Vai existir o governo único do anticristo, que é o agregamento, né? Que é a combinação dos dois sistemas. Humanamente, isso hoje é possível através da ONU. Através dos outros partidos políticos é totalmente impossível. Gente, paramos por aqui, já são 10h12. Papai do céu, se dá corda, a gente vai até amanhã de madrugada, mas vamos deixar para a próxima aula. Temos mais 4 aulas. E olha, e tem muita água para passar debaixo da ponte dentro dessas 4 aulas de escatologia. Deus falou alguma coisa ao seu coração ou não? E acho que eu vou fazer um apelo para alguém se entregar a Jesus. Eita! Vamos lá, gente. Deus falou alguma coisa ao coração de vocês ou não? Vocês são espertos. Não querem passar vergonha de levantar a mão para aceitar Jesus. Aí todo mundo levanta a mão. Gente, muito obrigado. Obrigado aos irmãos que puderam estar conosco, né? Irmão Ednilson, irmão Evaldo, Josevaldo, William, irmã Angélica Freire, irmã Angélica. É interessante ver as duas Angélicas, né? Na minha tela elas estão juntinhas, né? Só falta me esticar a mão e tocar no rostinho da outra, né? As duas Angélicas, Freire e Banju. Obrigado, irmã Fabiana. Faltou luz aí, ela desapareceu da tela. Voltou de novo. A luz vai e volta na casa da irmã Fabiana. Obrigado, pastor Jurandir, irmão Victor Freire, o Orsino que apareceu, já tinha avisado que ele teria dificuldades. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado a vocês que já fizeram o pagamento do mês de setembro. Perdão, setembro não, outubro. Não se esqueça, eu estou percebendo que um ou outro, talvez até o momento,
Não fizeram, mas você tem até o dia 31, ou seja, para a próxima quinta-feira você pode fazer o pagamento da mensalidade de outubro sem a multa de $10. Se passar de dia 31, manda os $10 da multinha, senão a gente vai estar lembrando vocês. Muito obrigado, meus irmãos. Vamos orar agradecendo ao Senhor, nosso Deus. Vamos pedir nosso irmão Ednilson esta simpatia em carne e osso, lá da cidade de Clermont, cidade bonita sua, irmão Edmilson. Quando eu vou aí, eu só tenho vontade de não voltar. É cada lugar bonito, é cada casa bonita, e junto àquele lago, meu Deus, eu tenho que vir para Clermont, mas não vai dar não, gente. Eu queria muito para Clermont, mas a minha vontade mesmo é voltar para Massachusetts. Por causa do medo do calorzão da Flórida e dos furacões. Mas amém. Irmão Ednilson, lá de Clermont, vai estar agradecendo a Deus com uma palavra de oração. Gente, muito obrigado. Deus os abençoe. Próxima aula, a segunda aula do módulo 3, 31 de outubro. E dia de Halloween vamos ter aula, não tem problema, irmãos. O Halloween está lá fora. E a gente vai estar aqui dentro, coberto pela bondade do nosso Deus, fortalecido. E nós orando para Deus proteger as crianças, não é, dessa terrível malignidade que, infelizmente, os Estados Unidos comemoram, né, o Dia das Bruxas, mas nós vamos comemorar o dia do Aleluia, o dia da vitória em Cristo Jesus. Irmão Ednilson, nos agradecendo com uma palavra de oração. Querido Deus, nosso bondoso Pai que está no céu, Aleluia. em nome de Jesus Cristo, encontramos aqui na Tua presença, Senhor, para te agradecer a Ti pelo dia que passou, pela paz que nos deu, glória a Deus, pela saúde que nos deu, nós ter chegado até esse dia de hoje, Senhor. Te agradecemos por cada aluno, Senhor, que participou dessa aula. Louvado seja o Teu nome. Todos eles, venha, Senhor, com Teu Espírito Santo, venha nos ajudar, nos abençoar, que nós possamos aprender, Senhor. Aleluia. Manso e humilde de coração, podemos pregar o Evangelho para toda a nação. Queremos também colocar na palma das Tuas mãos, Pastor Luiz, que eu possa continuar, Senhor, abençoando ele, ajudando ele, dando força para ele, Senhor, nos ajudar nessa parte também. Senhor Deus, abençoa aqueles que não pôde vir, mas que na próxima escola, Senhor, eles possam estar aqui junto de nós também, Senhor. Tudo nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nossa irmã Aline se desconectou, né? Acredito que ela teve um problema técnico, mas agradecemos o esforço de todos. Nosso lema para terminar: seriedade. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso e disciplina. É necessário que ele cresça e eu diminua. É necessário que ele cresça e eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o que? A honra, a glória e o poder. Ó, desse tamanho no coração de vocês. Ótima quinta-feira, ótimo final de semana, vitoriosa semana. Quinta-feira, 31. Halloween, mas estaremos aqui em nome de Jesus com a nossa segunda aula do módulo 3 de escatologia. Muito obrigado a todos. A paz do Senhor Jesus. Vejo vocês próxima quinta, se Deus quiser. Deus abençoe. Muito obrigado.